Você gosta de literatura de terror e suspense? Então esse vídeo é pra você. Eu sou a Roberta Saboia, você está no canal Chá das 5 e eu vou te indicar 3 autoras nacionais e atuais para você seguir e baixar os livros delas. A primeira que eu vou falar é a Larissa Brasil. Ela tem esse livro aqui, ó. Foi quando eu comecei a ler, por onde eu comecei a ler a Larissa. Ela é premiada, esse livro foi premiado, se chama Garota da Casa da Colina. A Garota da Casa da Colina fala sobre a Yara Leão, que é uma boxer, né, uma boxeadora, que é obrigada a voltar para casa dela, para a cidade dela, né, de onde ela já saiu há anos. Ela é obrigada a voltar para estar com a avó, a mulher que a criou e a protegeu, né, do avô, que era um cara super abusivo. Ela, teoricamente, vai para lá e pretende sair rápido. Só que a coisa muda quando ela conhece Nina, que é uma vizinha, é uma criança, filha de uma mulher instável, que mora numa casa que parece respirar e vigiar seus moradores. Sinistro, né? Existe um elo ali entre essas duas, entre a menina e a mulher, e o livro, assim, ele me prendeu desde o primeiro capítulo. Super recomendo, A Garota da Casa da Colina. A outra autora que eu quero falar pra vocês é a Cíntia de Jonas, que escreveu esse livro aqui, ó, Segredos Submersos, que eu acabei de ler também. É um livro que me prendeu também super, que ele conta a história da Pietra. A Pietra é uma adolescente em 1984 e ela é uma menina, assim, apaixonada, né? Tem um crush que não dá bola pra ela, mas é apaixonada e ela prevê uma morte num Réveillon, né? Ela prevê e ninguém leva ela muito a sério, nem ela mesma, mas a tragédia acontece. E anos mais tarde, é o crush dela que morre, né? Então ela fica devastada e traumatizada. Só que anos mais tarde ela precisa voltar para esse sítio, né? E ela tem que lidar com esse passado. Ela descobre que o crush dela não bateu a cabeça e caiu, né? Tem um segredo ali terrível naquele meio ali. E ela começa a investigar sobre isso. E é muito interessante o jeito que a Cíntia escreve, porque ela vai levando a gente através, né, das referências que os personagens trazem também. Tem músicas, ela se refere à música, ela criou até uma playlist no Spotify e ela traz aquela coisa gostosa, né, da final da década de 80, das referências que para alguém da minha idade são muito presentes, assim, eu super vivi. Eu sei do que ela tá falando, né, das músicas, dos filmes, tudo que ela faz referência, eu sei. E é interessante, para quem não sabe, para quem é mais novo, também pesquisar essas referências, né? Mas é do mundo pop, né? Então vale muito a pena ler. E também ela traz uma pitada de romance. E tem até umas cenas tórridas, assim, gostosas de ler, soft porn. Não diria soft porn, mas românticas e que tira a gente um pouco dessa atmosfera de crime e leva a gente para o romance, que eu gosto bastante também dessa pegada. A Cíntia sempre tem uma pegada de romance nas obras dela. Eu também li outra, que é O Segredo de Ivy Collins, que tem uma pegada de suspense e de fantasia forte, mas também tem um romance. As duas obras estão no Kindle, é fácil de baixar, é barato de baixar e vale a pena ler. O livro que eu tô lendo nesse momento é esse aqui, ó, Rastros de Loucura, da Thaís Messora. Bom, ontem eu tive até que parar de ler, que eu fiquei bem com medo. Ela escreve histórias de terror e nesse livro em particular, né, ela fala de sonhos e pesadelos e ela leva a gente para um lugar que dá realmente muito medo, porque ela consegue mexer com aqueles nossos fantasmas do passado, porque a personagem, ela é uma universitária e ela tem uma história trágica com a mãe. A gente entende isso logo no início, só que a gente não sabe exatamente o que é.
Mas aí eu já tô achando que nem a personagem sabe. Então ela vai começar a investigar isso, ela começa a ter esses sonhos com a mãe, ela precisa saber o que aconteceu. E é terrível, porque a mãe dela era louca. Então eu tô lendo esse e já indico pra vocês mesmo sem ter terminado, tá? Porque ele já me prendeu. E não é bom ler antes de dormir, não. Eu comecei a ler a Thaís Messora por outro livro, que eu vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro livro que eu li da Thaís Messora foi esse aqui, ó, Medos Infantis. Também ela pega ali da infância, infância, né, essa época fofa da nossa vida, mas só que muita infância pode ser muito terrível. E ela pega justamente os piores medos, né, do que a gente tem, os piores pesadelos. Oh, meu Deus, eu não quero que aconteça isso. E ela mexe com isso e traz 3 histórias nesse livro aqui. Esse livro é muito bom e foi semifinalista do Prêmio Abest de Literatura. Bom, eu super indico pra vocês. Também tá no Kindle, é barato e fácil de baixar. Bom, se vocês têm indicações, por favor, me mandem, porque eu sempre gosto de saber o que vocês estão lendo. E comentem aqui se vocês leram essas autoras e o que vocês acharam, tá? Eu quero saber.